Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Outliers Infomoney de número 172. Me chamo Clara Sodré, sou analista de fundos na XP e nesta bancada trazemos os principais gestores e profissionais do mercado financeiro para entender um pouco sobre o que está acontecendo no momento na indústria, as oportunidades. Lembrando que você pode assistir esse e outros episódios do Outliers nos principais agregadores de podcasts e também no YouTube da XP e do Infomoney. E hoje temos mais um episódio para lá de especial, não é mesmo, Fabiano? Olá, Clara. Pois é, mais um episódio aqui do Outliers, episódio 172. Eu sou o Fabiano Sintra, Head de Análise de Fundos aqui da XP. E como a Clara comentou, a gente costuma trazer os grandes nomes de mercado para discutir os temas do momento, o pessoal aqui da Faria Lima. E hoje o papo vai ser um pouco diferente, um pouco sintonizado num tema que tem permeado várias discussões no Brasil e fora do Brasil. Nós trouxemos aqui na bancada do Outliers hoje um convidado que é especialista em contas públicas no Brasil, para discutir esse grande tema quente do momento, que é o fiscal brasileiro. A gente tem visto um verdadeiro rombo nas contas do governo, de quase 60 bi, 59 bi agora em julho. Foi o segundo pior déficit primário nesse mês de julho da história do Brasil. Ficou atrás apenas de julho de 2020, plena pandemia, quando somou mais de 120 bi. E os gastos públicos eles seguem crescendo, pelo menos 28% em relação ao mesmo período de 2024. E mesmo com o aumento de impostos e com a arrecadação recorde, o Brasil segue devendo mais e mais. Essa equação ela não é inédita, a gente viu isso acontecer há 10 anos atrás no Brasil, acabou levando o Brasil para um momento muito delicado, gerou fuga de capital, juros muito sufocantes para a economia. E a gente espera, nesse ano pré-eleitoral, ano que vem a gente vai ter o anúncio do próximo governo, e esse próximo governo ele vai receber uma herança, com perdão do termo aqui, maldita, né? Que é um país endividado, credibilidade em baixa e uma bomba fiscal para desarmar. Então, hoje, no episódio do Outliers, a gente vai mergulhar, né, Clara, nas contas do governo, entender no detalhe por que essas contas não estão fechando, Clara. Pois é, Fabiano, esse é um dos temas principais na mesa dos debates, como um todo, que a gente está acompanhando nesse momento, tanto no Brasil quanto no mundo. E aqui no Brasil, segundo o último relatório da IFI, que é a instituição independente do Senado, o cumprimento da meta de 2026 vai exigir 80 bilhões de reais do governo em esforços. Isso considerando, por um lado, o impacto negativo do tarifaço do Donald Trump e, do outro, os projetos recém-aprovados do governo, como o aumento das alíquotas de IOF e a MP 1303, que foi editada em junho para tributar aplicações financeiras, apostas, fintechs e compensações tributárias. Quer dizer, de onde o governo vai gerar mais receitas para cumprir a meta? Ainda mais com eleições de 2026 no radar no momento atual. O assunto é denso e o nosso objetivo é explicar tudo para quem está ouvindo aqui a gente. E para isso nós recebemos aqui na nossa bancada um dos principais nomes da economia brasileira, um grande estudioso do Estado e das políticas econômicas, e recebemos aqui com muita honra o Marcos Mendes. Seja muito bem-vindo. Bom, boa tarde, obrigado, Clara e Fabiano, um prazer estar aqui. Começo comentando esse seu primeiro ponto. Para a gente ter uma ideia geral de como estão andando as contas públicas, a gente tem que ver que em 2022, no final do governo passado, a despesa estava em 19, a despesa primária estava em 17,9% do PIB. Esse ano que vem ela vai fechar acima de 19%. Então, mais de um ponto do PIB de aumento da despesa primária. Parece pouco, já foi mais no passado. Só que a gente tem que lembrar que nós estamos vindo de 4 anos de crescimento acima do potencial da economia. Então, o denominador da relação despesa-PIB está crescendo fortemente e, mesmo assim, a gente não consegue baixar a relação despesa-PIB. Além disso, como a gente está no auge cíclico, né, a tendência é o crescimento do PIB arrefecer daqui para frente, a gente vê as projeções focos mostrando taxas de crescimento mais baixas daqui para frente,
a arrecadação também vai cair, né? E a gente chegou no auge cíclico sem conseguir gerar um resultado primário positivo. Então, conforme a gente vai caindo a atividade daqui para frente, o rombo vai aparecer. Junte-se a isso o fato de que um volume substancial de despesa está fora do orçamento por conta de manobras fiscais do governo, né? Eu costumo mostrar um dado, eu costumo comparar qual era a expectativa para a dívida bruta no final de 2022 e qual é a expectativa para a dívida bruta hoje. Em agosto de 2022, a expectativa era de 87,5% do PIB. Ela cresceu 6 pontos percentuais do PIB. Então, isso demonstra a perda de lastro da política fiscal, né? Comentando os números de 2026, nas minhas contas, o governo, para fechar no limite inferior da meta de resultado primário, ele vai precisar contingenciar aproximadamente 40 bilhões de reais. Essa conta da FI provavelmente era para acertar o meio da meta, né? Como o governo joga sempre com um limite inferior da meta, acho que 40 bilhões ele vai precisar contingenciar. Isso significa uma compressão brutal das despesas discricionárias que já estão lá embaixo. Isso nos indica o quê? Que o governo vai sair alucinadamente atrás de novas receitas, além das que ele já está pleiteando no Congresso. E aí a minha preocupação, que já tem uma luz amarela no projeto de lei orçamentária, é de que o governo parta para um procedimento que eu tenho chamado de busca predatória por receitas. O que é isso? Antecipar receitas de governo futuro. Então já começou a vender rendas de petróleo que entrariam nas próximas gestões, trazendo para fechar a conta hoje em dia, né? Um pouco um procedimento Antony Garotinho no Rio de Janeiro, que a gente sabe no que deu, né? Uma outra fonte de receita que me preocupa muito são as chamadas transações de resolução de conflito com o contribuinte, que é basicamente negociar dívida ativa e negociar teses tributárias em que o contribuinte está na justiça. A gente não sabe qual é o desconto que essas negociações estão dando, e dada a necessidade de trazer receita rapidamente, a tendência é dar descontos muito altos. Então, mais uma vez, a receita que entraria lá na frente, você está trazendo a uma taxa de desconto muito grande, com um risco, e aí tem muito pouca transparência, de que essas transações estejam gerando pagamento de honorários advocatícios para os advogados públicos, o que é mais um incentivo para fazer mais e mais negociações e dar mais descontos. Então, o cenário de 26 vai ser isso, uma busca alucinada por receita. Se não conseguirem, vão surgir novas manobras entre as várias que já foram feitas para tirar a despesa da conta. E, no última instância, se não der certo, vão mudar a meta. Mas eu acho que não muda a meta porque é um ano eleitoral, isso vai ter um choque de credibilidade muito ruim. A gente vai aprofundar nessa balança, né? De um lado é receita, do outro lado são as despesas. Como você comentou, tem um esforço enorme de buscar novas arrecadações, aumentar esse lado da balança que são as receitas, né? Mas também queria aprofundar um pouco esse lado das despesas. O Marcos, Clara, ele é legitimado, especialista no tema, trabalhou e construiu sua carreira em consultoria legislativa no Senado, tem as especializações em finanças públicas, em política fiscal, trabalhou no Ministério da Fazenda em 2018, nas gestões do Henrique Meirelles e Eduardo Guardia, no Banco Central, no Tesouro Nacional. Então é alguém que conhece os bastidores e cada gaveta do orçamento público. Quando a gente fala em rombo fiscal, a gente vê nas manchetes, vê nos jornais, vamos começar definindo o que de fato a gente está falando, né? Como que a gente pode começar a destrinchar de fato esse rombo fiscal? O que são as despesas primárias que estão crescendo tanto? Como que a gente pode separar das despesas de juros, que muitas vezes a gente fica um pouco refém dos juros que incidem sobre a dívida pública? Como que a gente pode começar a organizar as principais linhas deficitárias desse lado da balança de despesas? O que realmente está onerando, Marcos? Bom, se você olhar as contas primárias, mais da metade diz respeito à previdência social e benefícios sociais, né? Benefício de prestação continuada, abono salarial, seguro-desemprego, seguro defeso. Então, mais de 50% está por aí. E essas despesas elas são indexadas ao salário mínimo, né?
Este governo tomou a decisão de dar aumentos reais para o salário mínimo. Isso tornou o crescimento dessas despesas muito mais acelerado, tá? E insustentável ao longo do tempo. Qualquer um, não precisa ser especialista em previdência, sabe que se você mantiver por 5, 6 anos esse modelo, você vai ter um endividamento explosivo. Você tem um outro problema de desenho dos programas. O benefício de prestação continuada, por exemplo, ele está crescendo a taxas de 2 dígitos já há 3 anos. Por quê? Porque ele é um benefício mal desenhado e que dá margem a muita judicialização. Então as pessoas entram na justiça, mesmo que não cumpram os requisitos para ter aquele benefício, elas entram na justiça e conseguem. Já tem uma máquina, uma indústria de conseguir esses benefícios, advogados especializados nisso, que já sabem quais são os juízes que são mais sensíveis à tese, então já colocam naquele tribunal, já encaminham para aquele tribunal a sua demanda e explode a concessão de benefícios. Tem uma outra dimensão também, que é mau desenho de política. Então, um problema de gestão. O INSS deixa passar, não tem filtros, não tem capacidade de processamento para filtrar fraudes. Então, já há indícios de que há um volume grande de benefícios fraudulentos, pessoas inexistentes sendo pagas com os benefícios aceitos. Houve uma mudança de política também na concessão do chamado auxílio-doença, para facilitar, em que basta a pessoa pegar um atestado médico de um médico qualquer e colocar no sistema, que isso já é suficiente para processar a concessão do benefício. A tentativa de agilizar a concessão do benefício acabou gerando um aumento brutal de demanda de benefício. Qualquer um consegue um atestado médico. Então isso faz disparar também. Você tem uma outra dimensão, que é a judicialização por decisão do judiciário de ampliar esses benefícios. Teve uma decisão recente, por exemplo, do STF, que ampliou a concessão de salário maternidade para mulheres que estão no mercado informal, bastando pagar uma mensalidade de microempreendedor individual, que é R$ 70. Ela já tem direito a alguns meses de um salário mínimo de licença maternidade. Isso vai fazer um aumento aí na casa de 20, 30 bilhões de reais na despesa com salário maternidade. Então, resumindo, você tem indexação, mau desenho, judicialização e fraude se sobrepondo, né? Então, você tem que trabalhar em todas essas dimensões. Você não mencionou duas potenciais despesas que eu fiquei curioso se elas são de fato detratoras ou talvez não sejam tão relevantes. Eu anotei aqui que em 2025 o Brasil tem cerca de 12 milhões de servidores públicos em todas as esferas, federal, estadual, municipal, e os gastos com folhas de pagamento eles representam cerca de 13% do PIB. A gente ouve muito falar dos super salários, né, que são aqueles salários que ultrapassam o teto de R$ 46.366 no Brasil. Em 2023, existiam mais de 42 mil servidores que recebiam acima desse teto, né? E os supersalários muitas vezes são indexados também, especialmente no judiciário aumentaram bastante, chegaram a 10 bi de reais em 2024, mais pressão na folha de pagamento. Então, a minha primeira curiosidade é como que você vê a despesa com servidores públicos e supersalários. E o segundo, as despesas de precatório. A gente acompanha muitos fundos, né, de legal claims, de special seats, em que investem nesses precatórios. É uma classe de ativo muito válida, né? Uma hora o governo pedala os precatórios, outra hora começa a pagar, tem o nível estadual. Se você puder comentar essas duas potenciais despesas, folha de pagamento e precatórios, elas são relevantes? Tá, vamos lá. Folha de pagamento como um todo, ela perdeu relevância na despesa pública. Ela já foi algo perto de 4% do PIB e já caiu, acho que 1 ponto do PIB. Então, a despesa de pagamento agregada do governo federal não é tão relevante. O que pega são duas dimensões, estados e municípios, o peso é muito grande e o controle é muito pequeno. Então, o problema de folha de pagamento é mais forte em estados e municípios do que no governo federal. No governo federal, nós temos o problema
2 super salários, tá? Da iniquidade de você e de um processo de apropriação de captura de recursos públicos, em que você fica criando penduricalhos. O número que aquela organização, Pessoas à Frente, me passou é de 11 bilhões de reais só no judiciário de gastos com penduricalhos. Então, ainda tem os advogados públicos, AGU, Ministério Público, Defensoria Pública, que estão no âmbito do Poder Executivo, né? Que é uma outra aberração, que é pagar honorários advocatícios para advogados públicos. Não faz o menor sentido. Então, questão salarial é essa questão, e mais desenhos de carreiras, que você paga muito para umas carreiras, paga pouco para outras, tem excesso de carreiras, aí é uma questão mais gerencial de reorganizar. Tá? Precatórios, acabou de ser aprovada agora uma PEC, né, refinanciando precatórios, a PEC 66, que virou Emenda Constitucional 136, a gente tem que dividir também entre precatórios federais e precatórios estaduais e municipais. Tá? Os precatórios federais, eles vão continuar sendo pagos integralmente, agora vão ficar fora do teto de gastos e vão entrar só gradativamente no cômputo do resultado primário. Então, em 2027, você só vai computar para fins de meta do resultado do arcabouço 10% do pagamento de precatórios, em 2028, 20%, etc. Isso aí vai abrir espaço para descomprimir despesas discricionárias no orçamento federal, vai permitir cumprir a meta de resultado primário, mas com um monte de despesa do lado de fora, então a despesa de fato está muito maior e descontrolada. Agora, o grande problema de precatórios, principalmente com essa PEC, é estados e municípios. Por quê? Essa é a 10ª PEC que refinancia precatórios, que interfere em precatórios, mas pela primeira vez você não está só refinanciando precatórios atrasados. O padrão anterior é o seguinte: você tinha lá um montante de precatórios atrasados, você botava um dispositivo um artigo nos dispositivos transitórios da Constituição, isso aqui, esse passivo aqui vai ser refinanciado em 10 anos, tem que pagar tal. Agora não. Agora eles colocaram no texto principal da Constituição, no artigo 100, limitando o pagamento de todos os precatórios, atrasados ou em dia. O precatório foi emitido ontem, já está entrando no teto de pagamentos. Tá? E um teto muito baixinho. O que significa, nas minhas contas, que esse estoque de precatórios devidos vai disparar, porque o limite de pagamento é muito baixo. Então, na minha conta, vai crescer 50% em termos reais até 2030. Vai sair de 200 e poucos bilhões, 2,1% do PIB, para 370 bilhões, lá em 2030. Tá? Então, os estados e municípios estarão abrindo espaço, eles vão abrir mais ou menos 20 bilhões por ano, 20 bilhões de reais por ano para despesas adicionais, não pagando precatório. Vão gastar em outras coisas, provavelmente folha de pagamento, às custas de quem? Dos credores, dos seus credores, né? Essa PEC também ela refinancia a dívida dos estados e municípios com o INSS, um custo de 85 bilhões para o governo federal. Então, os estados e municípios vão gastar mais jogando a conta para o governo federal e jogando a conta para os seus credores. Né? Tem uma outra categoria de despesa que é importante falar, que é o gasto mínimo em saúde e educação. Antes da entrada desse governo, pela regra que foi criada lá no antigo teto de gastos, o gasto mínimo de saúde e educação era corrigido pela inflação. Voltou-se a uma regra antiga de que ele é indexado ao crescimento da receita. Então você gera um ciclo vicioso, que é o seguinte: o governo precisa fazer mais receita para fechar a conta, mas conforme ele faz mais receita, ele é obrigado a gastar mais com saúde e educação. A despesa com saúde e educação disparou. Né? Então você gera um jogo de gato e rato que, para fechar um buraco de receita de R$1, você precisa aumentar a arrecadação em 2,50, porque uma parte já vai para o mínimo de saúde e educação, outra parte vai para estados e municípios. Então, o ajuste pelo lado da receita fica muito ineficiente. Né? Excelente.
Marcos, a gente está vivendo em um mundo que a pandemia ela deixou um legado de gastos públicos muito altos. Os Estados Unidos com a dívida federal de mais de 120% do PIB e continua rodando com déficits anuais de 6 a 7%. Aqui no Brasil, a nossa dívida PIB está em cerca de 78% do PIB, só com um diferencial relevante. Estamos com juros reais de 6 a 7%, entre os mais altos do mundo. Ou seja, gastamos quase 900 bilhões de reais por ano só a serviço da dívida. A grande pergunta é, o que mudou no mundo fiscal depois da pandemia? O que explica os Estados Unidos conseguir entregar uma dívida tão alta, manter uma dívida tão alta, com juros no relativo baixo, enquanto países como o Brasil, a gente tem toda essa situação em que o Banco Central precisa manter nossos juros elevados, principalmente para controlar o câmbio. Bom, vamos separar a questão sem pandemia e com pandemia, né? Vamos imaginar que não tivesse existido a pandemia. Qual é a diferença do Brasil para países como Estados Unidos, Alemanha, França, etc.? Primeiro, nós não temos moeda conversível. Todo mundo quer ter dólar, todo mundo quer ter euro, ninguém quer ter real no mundo, né? Então fica mais fácil para esses países financiar as suas dívidas. Em segundo lugar, uma questão de histórico de default, de dívida, default implícito ou explícito. O Brasil tem um histórico grande aí de ou corrosão inflacionária da dívida, ou plano Collor, e você indo mais para trás na história encontra outros calotes na dívida pública. Tem um aspecto de insegurança jurídica. Então, por natureza, mesmo sem pandemia, um país em desenvolvimento, o Brasil, como qualquer outro país em desenvolvimento, tem um poder de endividamento menor do que um Japão, do que uma França ou os Estados Unidos. A pandemia, de fato, gerou uma leniência fiscal muito grande. Agora, aqui no Brasil, eu costumo dizer que a nossa economia política nos transformou em viciados em aumento de gasto público. Depois a gente pode conversar por quê, né? A pandemia foi uma senha de pode gastar à vontade. Então, se você compara o Brasil com outros países emergentes, você vai ver que existe um padrão nos países emergentes que aqueles mais endividados gastaram menos na pandemia, os menos endividados gastaram mais na pandemia. O Brasil era o mais endividado dos emergentes e foi o terceiro que mais gastou. Então, ele é completamente outlier, porque a gente tem essa economia política que propicia pressão para aumento de gastos, né? Mas essa leniência existiu em vários outros países. O nível de endividamento ainda não foi absorvido. Aqui no Brasil a gente absorveu com inflação, né? A dívida pública bateu, se não me engano, mais de 80%. A inflação de 2021 e 2022 veio e comeu parte dessa dívida, da relação dívida-PIB, porque o PIB nominal cresceu, né? E, por outro lado, você diminuiu a rentabilidade real de uma parte da dívida. Então, a dívida caiu, foi comida pela inflação. Agora, países como os Estados Unidos, aí tem também um fenômeno que está acontecendo lá, né? Que a gente está vendo com o governo Trump, uma deterioração institucional grande, um conflito, uma polarização política que leva a uma menor capacidade de formar consensos, e isso acaba batendo na dívida pública, né? A gente vem um governo republicano e diz que tem que cortar impostos, corta impostos. Aí vem um governo democrata que diz que tem que aumentar gastos, mas não recompõe os impostos que foram cortados, e você fica nesse ciclo, nessa espiral negativa. Então, tem um fenômeno também lá dos Estados Unidos acontecendo, né? Marcos, você foi um dos grandes mentores da proposta da implementação do teto de gastos no Brasil. Essa preocupação com os gastos públicos vem de décadas. E na medida que você introduz um arcabouço, de fato você tem ali metas a serem cumpridas. O arcabouço fiscal, aprovado em 2023, ele projetava um crescimento real da despesa de até 2,5% por ano, né? Mas as simulações da IFI mostram que a partir de 2027, o gasto obrigatório ele ultrapassa esse limite. Vai tornar a regra praticamente inócua. Como que você avalia, de fato, as reformas que precisam ser priorizadas para evitar que esse arcabouço fique impraticável, né? Você comentou da Previdência,
Tem outros espaços em outros blocos de despesa que deveriam ser endereçados para esse arcabouço de fato ser possível? Deixa eu contar uma história um pouquinho mais longa para te dar uma resposta mais completa, né? Qual é o regime fiscal que a gente tem no Brasil desde a redemocratização? A gente gerou forças políticas que pressionam tremendamente por aumento da despesa, tá? A despesa cresce fortemente, a despesa primária, né, no começo dos anos 90 era 11% do PIB, hoje está chegando a 19% do PIB, e os governos correm atrás tentando aumentar a arrecadação para equilibrar a conta, né? Esse é o modelo tradicional de spend and tax, né? Gasta primeiro e corre atrás da receita depois. Qual é o problema desse modelo? É que a despesa não tem limite para subir e a receita tem, porque os contribuintes começam a reclamar, começam a judicializar, não aprova, o Congresso não aprova novos aumentos de receita, etc. E nós entramos nesse momento em 2014. De 2014 para cá nós entramos num déficit estrutural crônico que se agrava e que a gente não consegue resolver. Com base nesse diagnóstico, a gente propôs lá, a equipe do ministro Meirelles propôs a criação do teto de gasto como um mecanismo de coordenação. Olha, pessoal, nós temos esse limite aqui para gastar, para que a dívida não estoure, e nós vamos ter que fazer reformas para nos mantermos dentro desse limite, né? Uma forma de comprar credibilidade antecipadamente, porque a gente sabia que as reformas iam tomar um tempo, mas, ao mesmo tempo, forçar essas reformas, né? O que aconteceu na prática foi que, de certa forma, a gente deu anestesia no paciente, mas não fez a operação, né? A gente teve dificuldade para aprovar a reforma da Previdência, e assim que a economia começou a sair daquela recessão lá de 2014 a 2016, todo mundo começou a querer gastar novamente como se não houvesse amanhã, né? E aí estourou-se o teto de gastos. O novo governo veio e propôs esse arcabouço fiscal com muito mais espaço para aumentar a despesa. Antes a despesa só poderia crescer pela variação da inflação, agora ela pode crescer real 2,5%, e com uma contradição interna muito grande, que eu já citei aqui. Retomaram o aumento do salário mínimo real, que faz mais da metade da despesa primária crescer fortemente, e retomaram a indexação da despesa mínima de saúde e educação à receita. Então, conforme você aumenta a receita, você também aumenta a despesa. Isso virou uma contradição. No dia seguinte da publicação do arcabouço, eu publiquei um artigo junto com outros coautores dizendo não vai dar certo, a conta não fecha, né? E a realidade é que hoje, embora você tenha um limite para o arcabouço de 4%, de 2,5% de crescimento da despesa real, ela está crescendo a 4% ao ano, desde o começo do arcabouço. Então, realmente não se sustenta. Vem um novo governo em 2027. O que ele precisa fazer? Bom, tem uma agenda dura, e essa agenda dura tem a seguinte característica: ela não gera resultados fortes imediatos, ela só vai gerar resultados ao longo do tempo. Por exemplo, é essencial eu voltar a corrigir o salário mínimo só pela inflação ou desindexar os benefícios previdenciários do salário mínimo. O que isso me dá no primeiro ano? 15 bilhões só, 0,1 do PIB. Mas daqui a 10 anos isso vai estar me dando 1% do PIB ou mais, tá? Um outro exemplo no campo da Previdência, o programa Microempreendedor Individual, em que a pessoa paga R$70 por mês e tem direito a quase todos os benefícios da Previdência. Essa conta não fecha, né? Os especialistas em Previdência estimam o valor presente do déficit atuarial do MEI em 700 bilhões de reais, pelo menos, tá? Então você tem que resolver isso, senão você vai arrebentar a Previdência em 10 anos. Mas é alguma coisa que no primeiro, no segundo ano não dá resultado nenhum, né? Então as reformas são duras nesse sentido, que eu vou fazer umas reformas que vão ter resistência muito grande e elas não vão apresentar resultados claros, uma mudança de chave grande nas contas primárias de uma hora para outra. Ela pode mexer nas expectativas e derrubar os juros. Mas não vai ter uma mudança forte nas contas primárias. Então, uma agenda básica seria mexer na questão do salário mínimo, reformar o MEI. O que é reformar o MEI? Limitar benefícios e aumentar a contribuição, voltar à correção do mínimo de saúde e educação para a inflação, o Fundo Constitucional do Distrito Federal voltar também
para voltar, não, porque ele sempre foi indexado à receita, passar a ser corrigido pela inflação. Você precisa reduzir as emendas parlamentares, que estão no nível brutal e sem comparação no mundo. Se você reduzir pela metade as emendas parlamentares, você já ganha 25 bilhões de reais. Você precisa resolver o problema dos supersalários, fazer uma reforma paramétrica da Previdência, que significa o quê? Reformar o que você ainda não reformou, a Previdência Rural, aumento de idade, diminuição da diferencial homem-mulher. Na Previdência Rural e Urbana, tornar automático o aumento da idade mínima conforme a expectativa de vida vai aumentando. Tem que reformar a previdência dos militares, dos policiais, que ainda tem muitos benefícios excessivos. Uma agenda como essa me dá no curto prazo algo como 0,8 do PIB, tá, no primeiro ano. Mas em 10 anos muda completamente a realidade. Tá? Não temos uma situação aqui como na Argentina, que eu travo as despesas e uma inflação de 40% ao ano come essa despesa de uma hora para outra. Né? Nós temos, felizmente, uma inflação mais baixa, então, portanto, esse processo vai ter que ser mais lento. A dificuldade política de aprovar essa reforma é brutal. Tá? Mesmo com uma mudança de poder, digamos que seja eleito aí um Tarcísio de Freitas, um Ratinho Júnior, a base no Congresso é a base do Centrão, que se beneficia dessas políticas e vai resistir fortemente a esse tipo de medida. Excelente. E quando a gente fala da arrecadação, ela tem sido fechada com medidas de curto prazo, como o IOF, que sozinho pode render até 27 bilhões de reais em 2026. Só que existe um risco de criar um sistema cada vez mais distorcido, onde o governo só apaga incêndio com mais impostos. Marcos, até que ponto as medidas arrecadatórias de curtíssimo prazo podem ajudar? E em que momento elas começam a corroer a confiança e piorar um problema que já existe de longo prazo? Eu acho que, de certa forma, eu já respondi essa tua pergunta quando eu falei em receitas predatórias. Né? Quando vai dando desespero, você começa a antecipar a receita. Né? Uma outra coisa que acontece com muita frequência no Brasil é que a Receita Federal tem uma meta de aumentar a arrecadação para fechar a conta, e aí ela esquece das outras dimensões de um bom sistema tributário, que é a estabilidade da relação com o contribuinte, a estabilidade legal e a clareza das normas. Então a Receita fica o tempo todo mudando norma para arrecadar mais, autuando o contribuinte. E aí você tem um grau de judicialização tremendo. Né? Reinterpreta-se as normas, autua-se os contribuintes num volume muito grande para tentar maximizar a receita. Você cria uma instabilidade institucional grande. Aí cria-se um mercado de judicialização. Né? Ficam vários escritórios de tributação testando teses, aproveitando essa instabilidade da legislação e o uso abusivo gerencial da legislação pela Receita Federal, e de vez em quando cola no Supremo uma tese como a tese do século, que devolveu bilhões de reais, uma tese que economicamente não para de pé. Né? Empresas estão recebendo de volta créditos tributários cuja tributação foi repassada no preço para o consumidor. O consumidor pagou aquele imposto e as empresas estão se beneficiando daquilo, né, num volume brutal. Diga-se de passagem, uma outra forma predatória de receita que está sendo adotada é limitar essas compensações. Né? Já foi aprovada uma ou duas medidas provisórias, já foram aprovadas, em que o contribuinte não pode usar todo o crédito que ele tem de ações judiciais que ele ganhou para compensar os seus tributos. Ele vai ter que usar isso parcelado no tempo. Né? Então é uma forma também de arrecadar mais agora em detrimento do que seria arrecadado lá na frente. Esse é o problema. Né? Você vai distorcendo o sistema, vai criando incentivos negativos, vai minando a disposição das empresas a investir, porque ninguém quer investir quando tem insegurança. Né? Acho que um dos efeitos também de toda essa política fiscal expansionista, que eventualmente tem até uma contribuição inflacionária, é que isso obriga o Banco Central a manter os juros nesses patamares tão altos.
A gente viu na última reunião do Copom, por exemplo, agora de setembro, o Banco Central brasileiro mantendo a taxa de juros em 15%, enquanto a gente teve corte de juros fora do Brasil, né? Então, talvez seja a única forma que consegue ancorar as expectativas de inflação. Eu achei muito interessante a clareza e a lucidez que você tem, Marcos, de apontar o diagnóstico, de mostrar onde estão as oportunidades ou os pontos que precisam ser curados nesse paciente chamado Brasil. Ao mesmo tempo, tem um grande desafio político, né, de conseguir viabilizar essas mudanças. Você que esteve tantos anos dando essa consultoria legislativa para o Senado, navegando o ambiente público brasileiro, você acredita que, de fato, existe essa clareza do diagnóstico? Sabem o que precisa ser feito e não estão conseguindo viabilizar uma solução? Ou ainda existe muita bateção de cabeça, muita discordância no raio-x, no diagnóstico do que precisa, de fato, ser priorizado e ser endereçado? Eu acho que existe os dois, né? Porque na medida em que existem economistas no mercado dizendo que fiscal não é o problema, que pode gastar à vontade, as pessoas gostam de ouvir isso, né? Os políticos gostam de dar ouvido, olha, podemos gastar, tem esse cara aqui dizendo que não tem problema. Então, o diagnóstico mal feito presta esse desserviço. Agora, eu acho que o fator fundamental é uma questão de interesses, né? Eu publiquei 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu publiquei um livro chamado Por que o Brasil Cresce Pouco, e a minha tese básica ali é o seguinte: a gente tem uma sociedade muito desigual, com um grau muito baixo da chamada coesão social, as pessoas não se sentem no mesmo barco, e, portanto, a nossa sociedade não tem a capacidade de fazer um esforço de fazer sacrifício hoje em prol do benefício da próxima geração, em prol de estar bem amanhã. E quando você olha a literatura de história econômica, os historiadores mostram que sociedades que se tornaram desenvolvidas têm esse acordo social, né, de essa capacidade das pessoas se sentirem parecidas, de acharem que se você gastar mais vai estar sendo onerado, toda a sociedade vai estar sendo onerada. Aqui no Brasil não, como a gente é muito desigual e com muito baixa coesão, todo mundo tenta tirar dinheiro do pote o máximo possível e colocar o mínimo de dinheiro possível naquele pote, né? Então fica um jogo de soma negativo, muito focado no curto prazo, em que você não consegue formar consensos para, por exemplo, dizer a gente vai ter que se aposentar mais tarde, a gente vai ter que se aposentar com aposentadorias menores, porque senão a criança que está nascendo hoje vai pagar uma conta impagável lá na frente, né? Então a gente vem de um regime militar em que você formou uma elite industrial muito protegida pelo governo, pela política de substituição de importações, uma elite muito viciada em subsídios públicos, e quando você passou para um regime democrático, essa elite continuou com o mesmo poder, a mesma alavancagem sobre o governo. Só que surgiu um fato novo: você está numa democracia, você precisa de voto, e precisando de voto você tem que atender o grosso da população. Então se sobrepuseram aos benefícios do andar de cima, os benefícios, o atendimento do andar de baixo. Uma explosão de políticas sociais, muitas muito bem sucedidas, outras não tão bem sucedidas, mas de altíssimo custo, e você não consegue pagar toda essa conta junto, né? E é até interessante porque eu acho que aqui vale trazer o caso da Argentina, porque lá o ajuste fiscal ele foi realizado mesmo com um custo político muito alto, inclusive isso tem sido uma pauta recente. E aí a gente gostaria de ouvir, na sua visão, qual é a diferença do Brasil para a Argentina nesse aspecto e como você enxerga toda essa relação do custo político em um ajuste mais assertivo? Bom, muito boa pergunta o caso argentino é muito instrutivo para a gente por vários motivos. Em primeiro lugar, só houve a possibilidade de se eleger uma pessoa com uma plataforma de ajuste fiscal brutal, como foi a do Milei, porque você chegou num estado agudo, né? A Argentina está desde os anos 50 entrando numa decadência econômica enorme.
é um dos poucos países que ainda tinha inflação de 3 dígitos no mundo, uma decadência tremenda, uma queda de qualidade de vida. A Argentina já foi o 6º país mais rico do mundo, teve uma regressão muito grande. Então chega um momento em que politicamente a sociedade aceita. A gente, de certa forma, viveu esse momento com a transição Dilma-Temer, em que você estava com uma queda do PIB de 7% e a sociedade aceitou colocar um teto de gasto, aceitou começar a discutir a reforma da Previdência, etc. Mas o processo foi logo abortado logo em seguida. Bom, então a sociedade aceitou esse ajuste. Agora, quais são as diferenças? Como eu falei, ainda tem um processo inflacionário muito grande na Argentina, então fica mais fácil corroer a despesa lá, né? A coisa está sendo feita, porque via inflação, está sendo feita de uma forma um pouco desorganizada. Tem uma outra dimensão que não está sendo tão levada em consideração, mas que eu acho muito importante, que é uma forte reforma regulatória. Eles estão analisando todo o arcabouço regulatório da economia, dos vários setores, retirando toda aquela regulação desnecessária, tornando a regulação mais leve, e isso vai ser muito importante para a produtividade. No médio prazo estão abrindo a economia, isso muito positivo. Agora, qual é o lado perigoso da gente tomar a Argentina como exemplo? É que talvez o governo Milei esteja vivendo o seu momento Fernando Collor de Mello, né? Ou então o seu momento PC Farias. Se explodir de fato um grande escândalo de corrupção como está aparecendo, você vai dar margem, esse governo não vai ter sustentação, né? Essa política econômica não vai se manter e, mais uma vez, a tentativa de ajuste da Argentina vai fracassar, como já fracassou, por exemplo, lá atrás com o Plano Cavalo. E aí você vai ter uma certa rebordosa, né? Você vai dar margem aos adversários do ajuste fiscal para dizer, olha aí, neoliberalismo, ajuste fiscal, no que dá em crise, não dá certo, né? Quando, na verdade, o que não estaria dando certo seria uma questão política e de corrupção não necessariamente ligada ao ajuste fiscal propriamente dito. Você comentou que houve um avanço da dívida pública no Brasil, acho que chegando em 78% já do PIB, mas mais do que a fotografia atual, é um pouco da trajetória. Na medida que a gente tem esse rombo e a perspectiva é que não melhore substancialmente no curto prazo, essa dívida deve continuar aumentando. Como mencionei, isso pressiona o Banco Central, de alguma forma, a manter os juros altos, até mesmo para remunerar investidores que percebem um risco maior em Brasil. Como que você avalia a trajetória da dívida pública no Brasil nesse cenário de juros? A gente está com uma locomotiva de gastos descontrolada? A gente deveria esperar um comportamento de juros também atípico e, em alguma medida, descontrolado? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que o número não é 78. O número mais recente eu acho que é 76,5, se eu não estou enganado. Mas não faz muita diferença também. Como você falou, o que importa é a trajetória, né? Quando você olha projeções Focus e as principais casas que analisam fiscal, você não vê nenhuma prevendo estabilização da dívida no médio prazo. A dívida continua crescendo. A gente precisa hoje de um superávit primário na casa de 2,5%, 2,8% do PIB, e a gente está com um déficit primário grande. Então você precisa de um ajuste fiscal aí de mais de 3 pontos do PIB, o que não é trivial para estabilizar a dívida. Então a gente está vendo a dívida lá para cima. Isso, obviamente, pressiona o juro de longo prazo, que é aquele juro ligado à solvência, né? O Tesouro está vendendo NTN-B aí de 10 anos, 15 anos, 20 anos. O cara que olha lá na frente fala, o risco desse título está muito alto, né? Então o Tesouro está pagando 8%, 8,5% aí nas NTN-B. Isso, de certa forma, contamina o juro de curto prazo, né? Porque senão a curva de juros fica muito inclinada. Mas a função do juro do Banco Central é muito mais de conter demanda agregada, é aquele juro de curto prazo, né? Que ele tem apenas uma pequena transmissão para o juro de longo prazo, mas não há uma correlação 100% do juro de longo prazo com o juro de curto prazo. E
o Banco Central é levado a fazer um juro muito alto porque você tem o governo federal pisando no acelerador, né? Então o Banco Central, de certa forma, é o adulto na sala que está segurando as pontas para não deixar a inflação disparar. Aí tem um argumento, o Banco Central está exagerando, o juro está muito alto. Se o juro tivesse muito alto, a inflação não estaria acima da banda superior da meta, né? Se você com um juro real de 10% no curto prazo está com uma inflação acima da banda da meta, então você está tendo um estímulo de demanda muito forte, né? Outro sinal de que você está tendo um estímulo de demanda muito forte é o aumento no déficit em conta corrente do balanço de pagamento, que basicamente é aumento de importação de produtos manufaturados por conta do aumento da demanda interna. O que é isso? A gente tem uma economia muito pouco produtiva, em que quando tem aumento de demanda, a oferta não tem capacidade de responder, porque a produtividade é baixa, a eficiência da economia é baixa, o nível de investimento é baixo. E daí a coisa vira aumento de preço, vira inflação e o Banco Central tem que intervir, né? Por conta de um modelo que se colocou na cabeça de muitos economistas brasileiros de que você consegue fazer crescimento econômico estimulando o consumo, quando a teoria econômica básica mostra que crescimento econômico de longo prazo é aumento de produtividade, aumento de capital humano, investimento, formação bruta de capital fixo, né? Excelente. Marcos, olhando para frente, falando de cenário eleitoral 2026, como é que você enxerga toda essa dinâmica eleitoral para o ano que vem e, principalmente, qual será o caminho que você acredita que será possível viabilizar politicamente todo esse ajuste fiscal que é necessário para que a gente consiga resolver, mesmo que em partes, o problema que a gente tem hoje? Bom, não sou analista eleitoral, não faço pesquisa eleitoral, né? Mas a minha percepção é de que o Lula é um candidato muito forte. Se ele for candidato a presidente, ele será um candidato muito forte. Já ganhou várias eleições, está com o governo na mão, está com a máquina pública na mão, tem propaganda do PT no ar com claro perfil de propaganda eleitoral fora do período legal de propaganda eleitoral, está lançando programas como gás subsidiado, reforma de casa, aumento do Minha Casa Minha Vida, está botando a máquina para girar, diga-se de passagem, com mecanismos para esconder o impacto disso na dívida pública. Publiquei recentemente um texto sobre isso, explicando todos os caminhos pelos quais essas criatividades fiscais acabam batendo na dívida pública, está no site do INSPER, para quem quiser baixar. Então o Lula é muito forte, tem a máquina na mão e eu acho que ele ainda é o favorito para as eleições, a despeito de toda o seu desgaste político, a despeito de toda a guinada à direita que está havendo no continente e no mundo. Mesmo que mude, bom, se não mudar e o Lula for eleito, eu costumo dizer que isso vai ser muito ruim em termos econômicos para nós, mas vai ser muito bom para os nossos bisnetos, porque pela primeira vez vai se romper aquele ciclo em que vem um governo populista, arrebenta as contas e aí sobra para outro vir arrumar as contas, ficar impopular, e viabilizar a eleição novamente do populista, que vai pegar um governo com as contas arrumadas e vai estragar as contas de novo. Se o Lula for eleito, ele vai provar do próprio veneno. Vai ter que lidar com uma situação muito difícil nas contas públicas, de pressão inflacionária, desequilíbrio de balanço de pagamento. Vai ter que governar quatro anos dessa forma. Vai ser muito ruim para todos nós. O crescimento vai ser baixo, a inflação vai subir, mas talvez a sociedade aprenda, né? E amadureça em termos de escolhas de política econômica no futuro. Agora, se a oposição ganhar, eu não vejo um terreno claro, limpo para as reformas às quais eu mencionei aqui. Como eu falei, a oposição que ganhar vai ter uma base eleitoral no centrão, que é beneficiária de muitas distorções e muitos programas públicos, como, por exemplo, as emendas parlamentares, que custam 50 bilhões por ano, são muito ineficientes, dão margem a muita corrupção. Então vai ser preciso fazer, para que se tenha um conjunto mínimo de reformas, vai ter que ser preciso não apenas eleger um presidente da oposição,
mas fazer um arranjo político que contenha, limite as demandas individuais dos parlamentares, né? Que dê protagonismo aos parlamentares em outras dimensões, como, por exemplo, dividir mais o poder, dar mais cargos em ministérios, dar relatorias importantes em matérias no Congresso. Tudo isso para que o Executivo recobre o comando sobre a pauta de votações no Congresso. Não fique a reboque de escolhas das lideranças partidárias dentro do Legislativo. Se o Executivo conseguir recobrar a liderança da pauta e pautar essas reformas e conseguir dividir o poder, conseguir montar uma base de apoio minimamente sólida, a gente tem alguma chance de avançar, mas não é trivial e não é automático. Tá? Problemas complexos, soluções complexas, né, Clara? Obrigado, Marcos, por dividir todo o seu conhecimento, sua experiência, por trazer luz num tema tão importante para o país, acima de tudo, que está no centro do monitoramento dos investidores brasileiros e dos estrangeiros também. Tenho certeza que esse episódio do Outliers conseguiu esclarecer muita coisa, né, Clara? Exatamente, Fabiano. E, Marcos, a gente tem aqui no Outliers um momento cultural e eu queria dar um destaque que em 2022 você lançou o livro Para Não Esquecer, Políticas Públicas que Empobrecem o Brasil, e gostaríamos de perguntar se tem alguma indicação de leitura que você acredita que vale para os nossos ouvintes compartilhar aqui. Bom, complementar que depois eu também organizei o livro Políticas Públicas Bem-Sucedidas, para ver o outro lado da moeda, né? Eu estou lendo atualmente um livro chamado A Nova China, alguma coisa assim, da Keiju Wing, uma economista chinesa lá da London School, que é muito interessante, esclarece muitos detalhes sobre o funcionamento da economia chinesa e as suas fragilidades e as suas e os seus potenciais de dinamismo, né? Eu acho esse livro interessante. E do ponto de vista pessoal de relacionamento, eu estou lendo Don Quixote, que é longo, divertido, mas totalmente fora aqui da nossa conversa. Muito bom. Nós novamente agradecemos aqui a sua presença e para você que está nos acompanhando aqui no podcast, lembrando que você pode encontrar os episódios em todos os agregadores de podcasts, no YouTube da XP e no Infomoney e conferir os principais cortes do episódio na página do Infomoney. Agradecemos aqui e até uma próxima. Muito obrigada, Marcos. Obrigado a vocês.